Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia, Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro dos projetos e programas de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e hoje recebo a professora Sandra Maria Ferraz. Ela coordena o Laboratório de Bacteriologia, o CEDIMA, do CAV UDESC. O laboratório que presta serviços de diagnóstico microbiológico. Desde 2006 também, ela coordena os treinamentos para o diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina, junto ao PNCEBT, do Ministério da Agricultura e da Pecuária. Ela, inclusive, vai nos detalhar assim, essa sigla e todo esse envolvimento com o Ministério da Agricultura e da Pecuária. Professora Sandra possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Professora titular da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, ela atua em linhas de pesquisa como microbiologia e segurança alimentar, microbiologia e saúde animal e também resistência antimicrobiana. Professora, muito bem-vinda ao UDESC de Lages. Obrigado, Carla. Muito bom dia a você, a todos os ouvintes da Rádio UDESC. Agradeço, por essa oportunidade de poder mostrar um pouquinho o nosso trabalho. Falo nosso porque o CEDIMA é uma equipe, Então, somos compostos por 4 professores, 3 professores permanentes, O professor Ubirajara, então, da parte de virologia, professor David, da parte de infecciosas, Professor Ricardo, que é professor colaborador, mas também dá uma ajuda muito para o nosso laboratório, para o nosso trabalho, nossa prestação de serviço, E que faz parte também, então, do nosso grupo, do nosso projeto, de nosso programa de extensão, propriamente dito. O laboratório de microbiologia, ele está desde 2004, quando eu ingressei, então, na UDESC. Comecei com a prestação de serviço, com a parte de bacteriologia. E mais para o futuro, então, em 2009, foi inaugurado o CEDIMA, o Centro de Diagnóstico Microbiológico Animal, que seria, então, a junção do Laboratório de Microbiologia com o Laboratório de Imunologia, Doenças Infecto-Contagiosas, Imunologia. Também, dentro do laboratório, do CEDIMA, nós temos a parte também do Laboratório de Qualidade de Leite, que é coordenado pelo professor André Thaler, Então, desde 2009, o CEDIMA existe, composto por esses laboratórios, Eu sou coordenadora, então, do Laboratório de Bacteriologia, onde nós realizamos, então, prestação de serviços para a comunidade interna, aqui no CAV, então, e também para a comunidade externa. Aqui dentro a gente presta serviço, faz análise, então, de microbiológica, principalmente para material que é enviado do hospital veterinário, então a gente tem essa demanda do hospital, tem essa parceria, com o laboratório de patologia animal também, então, para produtores, que encaminham material tanto para patologia quanto para nós, para as clínicas veterinárias, para a indústria, também de alimentos, a gente presta esse serviço. Nós realizamos não só análise de material clínico, de amostra biológica, mas também a gente realiza análise de alimentos. Então, dentre esses alimentos, nós temos qualquer alimento de produto de origem animal, mas também outros produtos, e também água. Então, vamos dizer assim que o carro forte hoje do CEDIMA, a gente faz muita análise de água. Então, toda aquela água que é consumida por nós, pelos animais, ou também até água para banho, Então, piscinas, tanto para esporte, como para lazer. Nós também realizamos análise de água para esses estabelecimentos, Então, assim, é uma demanda grande que a gente tem, em relação a isso. Então, é um leque muito grande, do que a gente acaba prestando serviço, não só relacionado com a doença, com a parte de segurança alimentar, doença dos animais, mas também saúde pública, porque envolve
todos esses parâmetros, né? Sim. E quando você fala em qualidade de água, por exemplo, a gente pensa em parcerias, né? A gente lembra de Semasa, por exemplo, lembra de consumo, né, aqui na região. Como é que vocês têm também essa rede articulada? Geralmente tem empresas, né, que são responsáveis, né, enfim, pela qualidade da água. Sim. Eles acabam, então, coletando essa água, encaminhando para nós, a gente terceiriza, né? Claro. E a gente acaba prestando esse serviço para eles, né? Porque para você poder utilizar, vamos supor, uma piscina, você precisa ter ser liberada, né, pela parte sanitária, né? Então, para poder ser utilizado um estabelecimento como esse, né, com banho, né, que tenha contato com a água, precisa ter uma vigilância sanitária, né, que acaba, então, solicitando essa análise de água, que ela tem que estar potável, né, em boas condições para uso para banho. Então, não só para ingerir, para o consumo, mas também para banho. Então, essa parceria vai além da medicina veterinária, né? Eu sempre falo, né, e comento com meus alunos que a medicina veterinária, ela trabalha com esses pilares, né, com o ambiente, com o homem, com o animal, né? Então, não é apenas com o animal, mas é com o conjunto todo, né, que envolve. Então, o nosso trabalho é esse, né? É prestar serviço, fazer o diagnóstico. A gente sempre, claro que é cobrado, tem um valor, né? Porque a gente precisa, o laboratório ele se mantém com estas análises, mas a gente é feito todo um processo também para poder tabelar e colocar valores. A gente sempre acaba fazendo com valores menores, abaixo do que é oferecido aí fora, né, no comércio, justamente para poder ajudar a população, né? E a gente acaba também prestando esse serviço, não só das análises, mas também dando uma assessoria, né? Porque sempre vem, às vezes, um produtor pedindo um auxílio, né, uma ajuda. A gente faz análise também de leite, no caso dos animais de mastite, né, e produtos de origem animal no geral também. Então, é bem ampla essa parte, né. É muita participação na comunidade, né, aqui na região. Muitas vezes as pessoas nem imaginam, mas lá está o CAV, lá está o DESC por meio desse trabalho. Exatamente. Parabéns pelo envolvimento. Obrigada. Imagino. Quantas pessoas no CEDIMA hoje, professora? Hoje a nossa equipe consta com 30 pessoas. Nós somos 4 professores, tá? Temos uma técnica, né, universitária que nos auxilia. E o restante, então, são alunos, né? São bolsistas de iniciação científica, porque também no CEDIMA a gente não trabalha só com ensino e extensão, a gente também trabalha com pesquisa. Então envolve também a parte de pesquisa. Então, nós temos alunos de iniciação científica, nós temos os monitores, e nós temos os bolsistas de extensão, e também temos uma bolsista de trabalho, né? E, além desse, nós temos os estagiários também que nos auxiliam. Então, eu sempre comento, graças a essa equipe, a gente consegue também ter um bom trabalho, né? E consegue realizar, e os alunos aprendem muito, ganham muito com isso, porque eles aprendem não só a ser veterinário, a prestar um serviço, mas também a lidar com a população, né? Saber atender, saber ter um comportamento diante, né, do seu cliente, ter ética, porque a gente trabalha com amostras onde exige sigilo, né? Então, a gente também trabalha com toda essa parte que é muito importante para o desenvolvimento humano também, né? É quase, você falando assim, me lembra alguma experiência. Por exemplo, eu fiz parte de um programa de educação tutorial durante a minha formação acadêmica, o PET. Muita gente aí talvez já tenha eu trabalhei também com PET. Pois é, eu fui petiana. E a gente pensa como quase um curso dentro do curso. É como se você entra para o seu curso, no caso, comunicação, você na veterinária. O PET era quase um curso dentro da formação universitária. O CEDIMA parece que tem essa abrangência, né? Você falou em ensino, pesquisa, extensão, o PET também era isso. Interessante, né? Envolvimento. Muita gente entra ali, talvez no início da graduação e sai no fim, não sei. Muitos. E não no fim da graduação, no fim da pós-graduação, né? Nós temos alunos que foram bolsistas de iniciação científica e que foram ficando, fizeram mestrado conosco, depois doutorado, e estão aí, né, também trabalhando em outras universidades, em algumas empresas privadas. Graças a Deus a gente tem bons frutos, né? É a família CEDIMA, então. A família CEDIMA é uma família muito unida, somos professores, graças a Deus a gente dá super bem, né? A gente trabalha uma equipe, né? E a gente passa isso também para nossa equipe, eu digo os alunos. Então, todos acabam sendo também contaminados desta forma, né? E trabalhar também em equilíbrio e que todo mundo consiga fazer um bom trabalho, né? Então, a gente se dá bem nisso, né? Sim. E então
Então, o ensino não só da graduação, mas também a gente trabalha com o ensino de pós-graduação, tá? Então, por enquanto, eu sou a única, né, que está orientando, né, na pós-graduação ali do grupo, mas logo nós temos credenciamento, provavelmente vai ter outros professores que vão acabar também. E então nós temos disciplinas que também envolvem a parte de resistência antimicrobiana, a parte de patogênese bacteriana, e também a parte, né, da graduação que trabalha com a microbiologia, enfim, acho que eu já citei os setores ali que acabam englobando também as disciplinas, né? Sim. Então... E dentro da extensão, então, nós temos um programa, né? E desse programa ele é dividido em 4 projetos, tá? O primeiro deles eu já falei, Sim. que seria, então, a parte da prestação de serviço, que é o diagnóstico bacteriológico. Nós temos um outro projeto, então, que é coordenado pelo professor Ubirajara, que é a parte de diagnóstico de doenças virais. Nós temos outro que é coordenado pelo professor David, que seria a parte de diagnóstico molecular. Então, nós adquirimos há pouco tempo um equipamento, então, um real-time, que a gente vai começar a prestar serviço também com diagnóstico molecular. Logo, breve, né? Sim, vamos entrar em cada um desses pilares. Nós vamos, sim. Uhum. E nós temos um também que eu considero, não desmerecendo os demais, mas também um dos mais importantes, vamos dizer assim, que seria, então, um treinamento, né, para o diagnóstico de tuberculose e brucelose, sim, né? Como você mesmo falou ali no início, né, esse treinamento, então, ele está ligado a um Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose, junto ao Ministério da Agricultura. Então, hoje, nós somos a única instituição do Estado que está oferecendo esses treinamentos, tá? No momento, sei que tem mais 2 instituições que também acabaram se habilitando, né? Fizeram treinamento também para oferecer, mas ainda não estão oferecendo. Mas nós, desde 2006, fomos os pioneiros, né? A oferecer, então, esses treinamentos. Já treinamos 35 turmas, então nós temos aí mais de 1.000 médicos veterinários já habilitados, né? E para isso, então, eles precisam, claro, pedir essa habilitação junto ao Ministério da Agricultura via SIDASC, né? Então, é bem importante porque esse programa, ele deu início em 2001, tá? Que tem como objetivo, então, fazer o controle dessas 2 doenças, que são zoonoses, são de importância, né? Não só para o animal, né? Para o bovino, mas também para o homem, né? Que é a tuberculose e a brucelose. Então, existe todo esse controle no país todo, né? Então, todos os estados estão trabalhando, né? Em cima disso. E nós, então, desde 2006, estamos aí colaborando também com o Ministério da Agricultura, junto com esse programa, né? Para que a gente consiga, então, habilitar cada vez mais veterinários, né, para fazer esse controle. O programa é esse da sigla, né, professor? PNCEBT. Como é que é exatamente a distribuição ali, né? Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Bovina e bubalina, né? Bubalina. Vamos a alguns termos, professora, que apareceram aqui. Vamos chegar, então, nesse detalhamento aqui dos treinamentos, mas a senhora falou antes, assim, com o professor Bira, diagnóstico, com você, né, bacteriológico, né, Isso. Com o professor Bira, diagnósticos virais, com o professor David, diagnóstico molecular. O bacteriológico a gente já compreendeu, você já falou aí de detalhes. Como que atua ou o que é afetado, né, o que é contemplado no trabalho do diagnóstico viral? O que está envolvido? O viral seria, então, o diagnóstico de doenças que são causadas por vírus. Por vírus, tá? Sim, claro. Então, claro, tem diagnósticos mais específicos, são completamente diferentes do bacteriológico, tá? O molecular, você trabalha mais com a presença de DNA, tá? Então, você não vai verificar se o micro-organismo cresceu, vamos dizer assim, que a gente conseguiu isolar o micro-organismo, mas sim detectar se tem o DNA desse micro-organismo. Sim. Entendi. Tá? Então, porque se tem o contato do micro-organismo no determinado alimento, o alimento passa por processamento térmico, né? Vai desativar esse micro-organismo, você não vai encontrar ele, você vai tentar fazer um bacteriológico, você não vai conseguir fazer ele crescer. Sim, ele tá morto. Tá morto. Mas o seu DNA tá ali.
Entendi. Tá? Então, molecularmente você consegue detectar. No caso de, por exemplo, contaminações alimentares, seria o molecular? Também. Interessante. Você falou, claro, desse treinamento para o diagnóstico de brucelose, tuberculose, esses mais de 1.000 médicos já habilitados. E aí, claro, nós lembramos de periodicamente ouvir isso em notícias, esses surtos, né, dessas doenças ao longo do tempo. Como é que nós estamos em relação a elas no país hoje? Na nossa região, sobretudo. Tá, na nossa região, o estado de Santa Catarina, ele tem uma prevalência baixa, né? Menos de 2% dessas doenças. Então, pode-se dizer, não é importante, mas porque a gente precisa fazer um controle, né? Por quê? Principalmente da tuberculose, que eu vou falar, né? É uma doença, um micro-organismo, que você consegue se infectar de uma forma pela via oral, né? Então, é muito fácil de você se infectar. Por mais que também possa ser transmitido pelo alimento, tá? É uma outra via, né? Sim. Então, o controle é maior, tá? Então, no estado nós temos regiões, né? Nós temos estados que a prevalência é maior, tá alta, acima de 10. Então, o Brasil ele acaba sendo dividido, né? De acordo com essa prevalência. Mas que bom que o nosso estado ele tá bem controlado. Eu não vou dizer que não existe, existe. Tá? Existe a tuberculose e existe a brucelose. São doenças que devem ter notificações, ou seja, eles devem ser notificados para o órgão oficial, no nosso caso aqui a SIDASC, para que tomem todas as medidas necessárias. Sim. Tá? Existe, mas estamos, né, assim, a trabalho desse controle, para que conseguimos, né, diminuir esse número. Sim. E, bom, você falou sobre essa questão sendo uma zoonose também, muitas vezes, né? Afetando o ser humano. Qual é o sintoma disso no animal, dessas doenças no animal, no ser humano? Só pra gente ter um panorama, assim, uma ideia. No animal, a tuberculose, ela é uma doença crônica. Então, ela não vai manifestar de um momento pro outro. Ele leva anos para ter um sinal clínico. O que seria o sinal clínico? É a dificuldade no caminhar, é aquela tosse, é o emagrecimento. Isso são características que o animal está com a doença num quadro bem avançado. Geralmente, a gente faz os testes que nós utilizamos, que seria a tuberculinização, detecta o animal, a presença do micro-organismo, em infecções muito recentes. Com 15 dias, ele é capaz de detectar que o animal teve contato com o micro-organismo. E o que acontece? O animal, ele tá bonito, tá gordo, tá pastando, tá produzindo, né? E aparentemente não está doente, mas ele está infectado. E ele estando infectado, ele está transmitindo, pode transmitir para outros animais que estão convivendo com eles, com as pessoas que estão trabalhando diretamente para ele, tá? E também para que ele pode chegar também ao leite, quando é utilizado, então, não pasteurizado, que não tenha também, né, a fervura. Sim. Você acaba também podendo se infectar através, né, desse leite. Claro, né, que a principal forma, né, seria a via aerógena, né, ou seja, via oral, né, pela respiração você acaba inalando, né, falando num linguajar bem simples para que todos possam entender. Então, ela é uma doença que precisa se fazer esse testado, justamente porque para poder conseguir identificar o animal com a presença do micro-organismo o quanto antes, porque ele está infectando, né, os demais. Então, seria que é muito cedo, né? Porque, às vezes, no homem é a mesma coisa, né? Aquela pessoa está trabalhando diretamente com esse animal e que não tem o conhecimento que o animal, ele é positivo, ele tem um micro-organismo, ele vai se infectar. E como ela é uma doença crônica, crônica significa o quê? Ela leva tempo para poder manifestar os sinais. Então, você não vê que a pessoa que está infectada. Quando você vai conseguir visualizar que ela está infectada? Quando aparecer os sinais clínicos, daí ela já está doente, está bem aparente. Então, aquele cansaço, aquela dificuldade respiratória, aquela tosse. E o tratamento para tuberculose, ele leva meses, né, para poder ter um resultado, né? Leva 6 meses para fazer um tratamento. No animal não se tem tratamento, né? No animal ele é sacrificado. Então, não se tem, até pelo alto custo e também porque ele vai acabar disseminando para os outros animais. Então, ele acaba sendo sacrificado. É tudo muito grave. E se a pessoa realmente, simplesmente não fizer um controle disso, pode comprometer a vida de todo mundo, literalmente. Exatamente. Todo mundo ao redor. Exatamente. Assim, Carla, é um assunto bem complexo, claro, bem amplo. Aqui eu estou resumindo, tô tentando ser, assim, mais
breve possível, né? Porque claro. É um assunto bem longo pra gente se falar. Eu acho que daria uma outra fala apenas de tuberculose e brucelose. Com certeza. Vou lhe chamar para o Minuto da Pesquisa aqui. Perfeito. E a pesquisa também, né? A gente também tem muito assunto, né? Para se falar também. Para né? isso tudo. E realmente faz sentido quando a gente pensa assim nisso nas notícias ao longo do tempo, os escândalos que surgem a partir de um foco descoberto desse tipo de... Porque realmente o impacto é muito, muito pesado. E a brucelose, professora? A brucelose também, ela está aí, pode também ser transmitida, né? Para nós. Para nós. E principalmente para o médico veterinário, né? Que está trabalhando diretamente com esse animal, né? Pode acabar se infectando. Então, também é uma zoonose, né? Pode ser transmitida do animal para o homem. Então, tem que ter esse cuidado também, esse controle. Por isso que tem esse programa, né? Justamente para fazer esse controle. Que são 2 zoonoses de importância. O que seria a zoonose? Doenças que pode ser transmitida do animal para o homem, né? Transmitido ou diretamente, né? Ou então, através, né, do contato, ou então através do alimento. Sim. Bom, e são mais de 1.000 médicos ao longo dessas 35 turmas, ou seja, vem dando certo, né, a pessoa buscar essa formação, essa capacitação para atuar. É uma área que você vê que tende a manter uma expansão. Sim. Só para a gente ter uma ideia, para quem está ouvindo, às vezes nem escolheu o curso ainda, saber que isso é uma área a ser explorada. Isso. Então, hoje, o médico veterinário, quando ele se forma, ele vai ter toda essa parte de brucelose, tuberculose, né? O curso, o treinamento, ele não cabe ensinar o que é tuberculose e brucelose. Sim. Tanto é que é um treinamento para médico veterinário formado, né? Para que ele serve, né? O treinamento serve para padronizar os testes diagnósticos das 2 doenças. É uma padronização. O que significa isso? Independente de qual estado eu for trabalhar, a forma de diagnóstico é a mesma, tá? Então, eu posso fazer o treinamento aqui em Santa Catarina, eu tendo o meu registro no conselho da minha profissão, né, o meu CRMV, eu posso pedir habilitação em outros estados. Então, eu posso atuar no Rio Grande do Sul, posso atuar no Pará, no Mato Grosso, independe, tá? Então, aqui apenas a gente faz o treinamento. Então, treinou, ele ganha um certificado e depois ele pede habilitação para o órgão oficial do seu estado, né, estando regulamentado pelo seu conselho de classe, né, que seria o CRMV. Então, é para isso que serve, é para padronizar a técnica. Sim. Tá? Não ensinar, porque isso a gente acaba vendo, né, durante a faculdade, claro, mas durante o treinamento também a gente refaz todas as técnicas, a gente também faz aquela revisão sobre a doença, apresenta qual é a situação, né, do país, do estado, principalmente, né, quando a gente acaba focando muito aqui em Santa Catarina. Sim. E a procura, ela é grande, porque hoje, né, até hoje nós somos a única instituição. Então, nós temos muitos veterinários aí na fila. Eu confesso que eu acabo sempre respondendo 3, 4 e-mails por dia, de veterinários interessados em realizar o treinamento. Mas eu vou lhe convidar para lhe dar mais trabalho, professora. Por favor, vamos passar o contato para quem quiser saber mais detalhes, tanto sobre o CEDIMA como um todo, quanto sobre especificamente o treinamento. Você pode deixar para a gente rede social, e-mail, telefone, o que você quiser. Então, informações pode encontrar também na página do CAV, né, CAV UDESC, em serviços, tem laboratório, então, de bacteriologia CEDIMA. Tá? Ali está descrito, então, como que são realizadas nossas análises, quais são as análises que nós realizamos, tá? Sim. E também fala sobre o treinamento. O treinamento, as inscrições, elas são realizadas via FIEP, que é a nossa fundação, tá? Então, por ali que a gente acaba fazendo as inscrições. Nós não temos ainda datas definidas para 2025. Acreditamos que 2 ou 3 cursos por ano a gente consegue oferecer, tá? Até porque, como eu falei ali no início, né, nós trabalhamos também com ensino, pesquisa, então a gente não consegue ficar restrito ao curso, né? Gostaríamos de trabalhar mais, né? Sim. E então ali também tem e-mail, né? Nós temos nosso Instagram também no CEDIMA, que a gente passa informações sobre isso, né? Sim. E o telefone da FIEP, então, para inscrição é o 49-3223-0205. 0205. Vou repetir aqui, 49, como a gente está no rádio, né? Isso. Ou no podcast aqui,
49-3223-0205 para você que está na escuta aí, 49-3223-0205. No Instagram é Cedima mesmo, professora? É Cedima. Cedima com C, tá, pessoal? Para quem está nos ouvindo aí. De centro, né? Exato. Então, CEDIMA no Instagram, Cedima no Instagram. E claro, como disse a professora, você tem aí pela página, né, do CAV UDESC, udesc.br/CAV, você tem nos serviços, laboratório Cedima, é isso, professora? O caminho é esse? Isso mesmo. Ali no serviço que você encontra pelo site, laboratório Cedima, todas as ações, até mesmo porque são muitos anos, é muita coisa para ser dita, né, professora? É bastante, isso que a gente não chegou nem na pesquisa, né? Tem que ter um link. E falando em pesquisa, professora, para nós fecharmos a nossa conversa por hoje, porque você vai ser a nossa convidada, claro, em outros momentos, e né, no programa também, Minuto da Pesquisa, vamos passar aqui um spoiler, como eu digo, né, do que vai ser o nosso próximo assunto, porque algumas pessoas ficaram sabendo, mas é importante a gente retomar esse ponto aqui. Foi uma conquista do CAV, da cidade, da região, um evento muito importante envolvendo análise de queijos, né, professora? Isso. Envolvendo toda a pesquisa que a professora mantém. Aqui a linha é microbiologia e segurança alimentar, especificamente essa linha, certo? Em que você pesquisa a qualidade dos queijos. E como é que foi esse evento, professora? Então, já desde 2011, né, eu venho trabalhando, né, com o queijo artesanal serrano, em parceria com a EPAGRE, né, surgiu então em 2011 e de lá então a gente vem trabalhando com eles para verificar a qualidade, certificar estabelecimentos, até para poder melhorar, né, a qualidade desse produto. Onde nós temos vários trabalhos desenvolvidos e sendo desenvolvidos, né? Estamos no momento com trabalhos em andamento, que no futuro nós vamos conversar melhor sobre eles. Vamos. Mas em 2023, então, houve então um simpósio, tá? De queijo artesanal serrano, tá? E foi um simpósio brasileiro, né, nacional, e onde foi o quarto, então, simpósio realizado. Foi realizado em outros estados, se eu não me engano, foi Porto Alegre, Minas, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi Fortaleza, não sei se Fortaleza ou Goiânia, bem, enfim, não lembro. Mas o quarto, então, foi aqui em Santa Catarina. E sempre foi realizado em capitais, e a EPAGRE conseguiu trazer, então, para Lages, né? Porque, puxa, o queijo artesanal serrano ia ser muito interessante, né? Fazer aqui em Lages. E conseguimos trazer, então, aqui para o CAV também, nessa parceria que nós temos, né? Com vários trabalhos sendo desenvolvidos conjuntamente com a EPAGRE, nós conseguimos trazer, então, aqui para a UDESC, que foi realizado, então, esse simpósio em 2023. Nós tivemos, então, toda aquela parte de científica, né, apresentação de trabalhos, e nós tivemos também um concurso de queijos artesanais, que foi maravilhoso. Nós tivemos quase 200 queijos inscritos. Foi muito bom mesmo. Assim, agregou muito, né, para as queijarias nesse concurso. Foi muito gratificante também para a parte acadêmica. Os alunos puderam participar, para a parte científica também. Então, agregou muito para a EPAGRE, né, para o UDESC, para o laboratório ali, para o Cedima, agregou muito para nós mesmo como equipe ali. Foi algo assim bem importante, e para a cidade, né, para a região. Sim. Né, porque a gente já está aqui na luta, né, há muito tempo para a gente ter um queijo de qualidade. Então, o que a gente puder ajudar e colaborar com o produtor, com as queijarias, né, junto com a EPAGRE, para a gente ter esse queijo de qualidade, para que se torne seguro para o consumidor. Então, é uma parceria, assim, bem, bem legal, que a gente se sente orgulhoso em participar. E eu vou lhe trazer até um ponto que é bem popular em relação à questão do queijo artesanal de modo geral, não só o que é feito aqui. Mas você falou sobre a segurança, né? Muitas pessoas têm esse temor de qualquer coisa, não só queijo, qualquer coisa artesanal produzida, então fora de parâmetros industriais, cuidados, né, com sanidade. Hoje você entende que nós temos um queijo artesanal serrano aqui
que é bom para consumo? O que se destaca para dar uma adiantada na nossa conversa? Só um spoiler, né, Só Carla? Um spoiler. Porque, e assim, bem resumido. É ruim da gente falar bem resumido, porque acaba deixando sempre alguma coisa para trás, né? E que é importante. Mas assim, ó, o queijo artesanal serrano, ele tem uma característica própria. Então, tem o animal, né, próprio, são animais que produzem um leite próprio aqui da região, uma receita que já vem de uma histórica, né, já vem de anos, com certa pastagem, ele é feito com leite cru, então não é pasteurizado, não passa por um tratamento térmico, então por isso que dá esse medo, né? E aí qual é a condição, qual é a qualidade desse queijo, já que não tem um tratamento térmico, né? Que é o responsável por eliminar os micro-organismos, principalmente aqueles que podem causar doença, que são os patogênicos, né? Então essa é a grande preocupação. Então a gente tem aí vários testes, né, que a gente pode utilizar, desde tempo de maturação, que seria aquele tempo que a gente vai maturando o queijo para poder ser consumido. Sim. Não tem uma legislação própria ainda para isso, e a gente está tentando trabalhar em cima disso para que tenhamos um tempo de maturação mais específico, né? Mas isso vai depender também da propriedade, de quais são os cuidados com a produção desse leite, da matéria-prima. Tem que ser um leite de qualidade. Então, sendo um leite de qualidade, você vai ter um queijo também de qualidade. Sim. Também envolve as boas práticas de fabricação. É a pessoa ali que está trabalhando, né, mantendo bem a higiene, o ambiente. Então, envolve muitos parâmetros para se ter um queijo de qualidade. E daí, assim, o tempo de maturação, eu sempre falo, né, é detalhe. Porque se a matéria-prima for de qualidade e você trabalhar com boas práticas de fabricação, você vai ter um queijo seguro. Né, um ambiente limpo, um ambiente higienizado, você vai ter um ambiente, um alimento seguro, né? Sim. Até porque a maioria das pessoas, elas querem um queijo, vamos dizer, mais novinho, né? Elas não vão querer... O ideal seriam 60 dias de maturação, que é um queijo daí mais duro. Né? Mais duro. Mais seguro. Assim, mais seguro, porque com o tempo os micro-organismos, eles acabam também... Existe uma competição entre os micro-organismos. Então, tem bactérias que são específicas do queijo, as astuláticas, por exemplo, que competem com bactérias patogênicas, né? Então, que é um trabalho recente que a gente está fazendo também, estamos trabalhando com isso para ver qual é a relação dessas astuláticas em relação às bactérias patogênicas. Se aumenta elas, diminui as demais, né? E com o tempo de maturação. Qual é o tempo? Então, para ver um alimento mais seguro. Então, é um trabalho que está em andamento. Aqui eu falei bem, pincelei só que existe. Fiquei curiosa. Mas é bem legal. E tentar descobrir quem são essas astuláticas. De repente, elas servirem futuramente como um fermento para se utilizar, para preparar o queijo artesanal serrano. Então, um fermento típico, né, aqui da Serra. Seria bem interessante, né? Muito bom. Então, é algo que estamos estudando ainda. Professora, se precisar de voluntários para provar essa... para fazer parte da degustação, se tiver essa fase. Que maravilha. Tem a parte físico-química, a parte organoléptica, que a gente acaba também vendo toda essa... Não é só a questão de ter ou não ter micro-organismo, diminui ou aumenta, né? É também a qualidade dele, a qualidade organoléptica. O que seria organoléptica? O cheiro, o sabor, a consistência, tudo isso importa. Então, não adianta ter um queijo livre de micro-organismo e você não consegue comer porque não tem gosto, ou porque é... sei lá, borrachudo, vamos dizer assim, né? Borrachudo então, é brabo. É complicado. Então, são várias características que também vão ser avaliadas durante o decorrer do tempo, né? Pra gente verificar, então. Diminui micro-organismos patogênicos, que pode causar doença. Sim. Aumenta micro-organismos que são benéficos pros queijos, né? E com isso também melhora a qualidade dele. De maciez, né? De gordura, enfim, sabor. Tudo isso está envolvido. Quem pode, porque eu sei de gente, de patologias, assim, doenças humanas que impedem a pessoa de comer queijo. Isso. Por exemplo, pessoas que têm diverticulite, tem uma restrição. Mas quem pode comer um queijinho, certamente essa hora bateu uma fominha, né? Um bom queijinho, a professora falou aí das propriedades. Coisa boa, vamos seguir falando disso, professora. Tem interesses, temos interesses. Com certeza. Professora Sandra, muito obrigada pela sua vinda ao programa, ao Minuto da Extensão. E já adiantamos aí a pauta do Minuto da Pesquisa. A professora Sandra vai ser nossa convidada cativa aqui nos programas da UDESC FM de Lages. Bom. Muito obrigada e muito sucesso, né? Obrigada. Já deu certo, né, professora? Mais de 20 anos aí do CEDIMA. 21 anos. E agora temos... Quantos anos já do treinamento, professora?
Desde 2006, nós estamos oferecendo 19 anos, os então. treinamentos. 19 Isso. anos. Desde 2006. Desde que você entrou na UDESC. Eu entrei em 2004, daí eu comecei com a parte do diagnóstico microbiológico. Sim. E em 2005, então, eu fiz o treinamento em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, né, com o Ministério da Agricultura. Eu e o professor Adil Vaz, na época. E onde ele que, vamos dizer, deu o pontapé, né, aos treinamentos, que trouxe para Santa Catarina. Sim. E daí, futuramente, então, eu acabei ficando como coordenadora dos treinamentos, porque ele acabou assumindo a direção do CAV, né, na época. Eu acabei assumindo. Daí vem outros professores que também fizeram o treinamento. A professora Eliana Vaz também já participou. O professor Ubirajara. E recentemente nós tivemos o treinamento dos últimos 2 professores, foi o ano 2023, eles fizeram o treinamento, que foi o professor Ricardo e o professor David. Então, são os 2 professores também que atuam nos treinamentos. Que estão ali junto ao CEDIMA, junto a essas ações. Muito obrigada e aguardamos você aí para novidades, tanto na extensão, né, do CEDIMA, dos treinamentos, quanto na pesquisa, que agora vai ser nossa convidada. Já está aqui a professora anotadinha, falar sobre queijos com a professora e outras coisas. Falar com a professora Sandra. Professora Sandra, que é coordenadora, Sandra Maria Ferraz, coordenadora do Laboratório de Bacteriologia, o CEDIMA, aqui do Centro de Ciências Agroveterinárias, da UDESC. O laboratório que presta serviço de diagnóstico, como nós vimos aí, um diagnóstico microbiológico desde 2006. Professora que também coordena os treinamentos para o diagnóstico de brucelose e tuberculose bovina e nos detalhou aí, inclusive, alguns sintomas, né, de modo geral, dessas doenças. Professora que atua nas linhas de pesquisa de microbiologia e segurança alimentar, microbiologia e saúde animal, também de resistência antimicrobiana. E eu vou retomar aqui os contatos para você que quer saber mais, tanto no Instagram, contato telefônico, muitos candidatos aí ao treinamento que entram em contato por telefone, né? E no site, no site você entra ali no udesc.br/CAV, né? No site específico do CAV aqui da UDESC, você tem a seção de serviços, um link ali para serviços. Você vai encontrar o Laboratório CEDIMA. No Instagram é bem fácil, tá? @CEDIMA, CEDIMA com C, né, pessoal? CEDIMA, bem como se diz. E pelo telefone 49-3223-0205. 49-3223-0205. Muito sucesso, professora Sandra, e até mais. Muito obrigada, Carla. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a você aí, nosso ouvinte da 106.9. Eu sou Carla Torres e você ouviu Minuto da Extensão aqui na UDESC FM de Lages. Hoje com essa conversa aqui com a professora Sandra Maria Ferraz. No Minuto da Extensão você conhece os projetos e programas do CAV UDESC e compreende como eles impactam de fato a sua vida e a da comunidade. Nos encontramos nas ondas da UDESC FM de Lages. Até mais. Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.